Neste vídeo vamos responder: Jesus possui duas naturezas? Para muitos, dizer que Jesus tem duas naturezas é um problema, porque nos dizem que os crentes também têm duas naturezas e estas envolvem um conflito, a carne e o Espírito Santo. Mas não existia tal conflito com o nosso Senhor. Ele é a união indissolúvel de duas naturezas distintas, a divina e a humana sem pecado. Essa divindade é eternamente, a humana é essencialmente e originalmente sem a possibilidade de pecado. Historicamente, os conflitos de Calcedônia, no ano 451, e de Constantinopla, no ano 553, abordaram vários erros em relação à substância única de nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Os erros dos apolinários, que diziam que o Senhor Jesus não tinha alma humana, não verdadeiramente humana, e dos nestorianos, que afirmavam que Jesus era habitado por Deus, não verdadeiramente Deus, e também os erros dos monofisitas, que diziam que significa natureza única, colocando em perigo tanto sua plena humanidade quanto sua plena divindade, forçou confissões claras contra estes erros e concluindo que a união da divindade e da humanidade em nosso Senhor Jesus, eram reais. Essas confissões afirmam a integridade da união das duas naturezas em uma só pessoa e a preservação das características de cada natureza sem confusão, mudança, divisão ou separação. Jesus é um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, a ser reconhecido em duas naturezas, inconfundível, imutável, indivisível, inseparavelmente, a distinção das duas naturezas, não sendo, de modo algum, tirada pela união, mas antes sendo preservada a propriedade de cada natureza e concorrendo em uma pessoa e uma substância não dividida ou dividida em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho e unigênito, Deus a Palavra, o Deus o Verbo, o Senhor Jesus Cristo. Isto define a união hipostática de nosso Senhor, na qual sua substância subjacente é a união de duas substâncias eternamente distintas. Ele é da mesma substância ou essência que Deus, verdadeiramente Deus do próprio Deus, sendo ao mesmo tempo da mesma substância ou essência do homem, ou seja, verdadeiro homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Finalizo esse vídeo citando algumas passagens da Bíblia que expressam as profundas implicações do que foi dito até aqui. Tudo que eu disse até aqui, em palavras, em explicações, em doutrina, são baseadas nas Escrituras. Portanto, eu vou citar os versículos que apoiam tudo que eu disse até agora. O anjo falou a Maria: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, do versículo 31 a 35. Outro versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esses versículos bem conhecidos também estão em Evangelho de João, capítulo 1. Eu li o versículo 1 e o versículo 14. Outro versículo: dos quais somos pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Cristo é Deus bendito eternamente. Paulo diz esta verdade em Romanos capítulo 9, versículo 5. Mesmo que muitos tentam, de todas maneiras, colocar em dúvida a tradução que temos na nossa Bíblia, que é confiável, não precisa temer, ela é confiável. Mesmo que muitos coloquem em dúvida, aí está um versículo muito claro. Outro versículo: que sendo em forma de Deus, não teve, falando do Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Outro versículo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Outro versículo, qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem, a expressão exata da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Mas do Filho diz, ó Deus, note essas palavras, mas do Filho diz, o Filho é Jesus, que recebeu o nome de Jesus. Na eternidade ele não tinha nome. Ele é o Filho eterno. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 8.